Então, boa noite aí aos que estão presentes, devem entrar mais algumas pessoas aí em breve. Hoje a gente está aqui com o Mike, que é amigo nosso aí de longa data, foi guitarrista e vocalista da minha banda de rock na adolescência. E é estudante de filosofia, estudante de história, na verdade, está se formando em história, mas também é estudante aí por conta própria de filosofia. E a gente vai falar um pouquinho, de maneira mais ou menos espontânea, a respeito do medo, né, e dos efeitos que o medo pode ter aí na vida humana, dado que nós estamos vivendo aí uma situação onde as pessoas estão colocando máscara até nos pés para sair de casa, né? De tanto medo que as pessoas têm, e medo de uma coisa que ninguém sabe o que é, na verdade, não se sabe nem se existe direito. Então, a gente vai tentar fazer alguma reflexão sobre o medo e sobre as consequências que ele pode ter, sejam positivas, sejam negativas, sejam psicológicas ou políticas. Mike, você falou que tinha feito um pequeno esboço, dado uma olhada em algumas coisas que o São Tomás de Aquino fala a respeito do medo. Sim. Você tem, de repente, quer começar com algum esboço de definição, alguma coisa nesse sentido? Seria bom. Primeiramente, eu dar boa noite a todos que estão assistindo, agradecer aí o convite, estou participando. Não vou mentir não, me deu um pouquinho de medo aqui de fazer essa live, né? Um pouquinho de medo, mas o medo já passou. Abraço aí pro Ricardinho, né? Já que eu descobri que ele é meu fã agora, né? Então eu tenho que fazer jus aqui, né? Então, o São Tomás de Aquino, que a gente percebe na Suma, né, principalmente, todo mundo aqui com certeza já deu pelo menos uma olhada, né? O que é a Suma. É algo bastante, como o próprio nome diz, deixa pouca margem para você discutir em cima dela, né? Você praticamente assimila, né, conforme você lê e medita. E quando você percebe ali, quando ele fala do temor, a questão do medo, né, como o termo temor, você vê que a todo momento ele usa, né, ele usa muito do Aristóteles para definir esse temor. Sim. E o que ele coloca ali é que o temor é uma espécie, é um sofrimento, é uma paixão, né? Uma paixão, uma potência apetitiva, mais propriamente irascível, é uma espécie de sofrimento, né? Em vista de um mal que se apresenta como, como um futuro próximo, do qual o indivíduo não consegue resistir àquele mal. Então, esse sofrimento, essa paixão, né? Ele é diferente da tristeza, que está ligada a um mal presente, um mal atual, né? Ele diz respeito a um mal futuro. Exatamente, um mal ainda que não está, vamos dizer, efetivado, né? Está em vistas de se efetivar. Sim. Então, esse sofrimento ali, segundo ele, é como se fosse o quê? Algo que você recebe do exterior e modifica, causa uma movimentação interior no indivíduo que teme. Perdão. Isso, se você perceber, essa questão de você receber de fora um estímulo que modifica você, né, por dentro. Aí, como você começou aí falando, das pessoas que estão usando até quase máscara nos pés. Aí vem aquela pergunta, da onde vem esse estímulo? Né? Porque, na verdade, o que poucas pessoas hoje conseguem... as pessoas hoje em dia, no geral, elas não sabem a origem, apesar de elas conhecerem as notícias, né? No caso aí da pandemia, é uma causa de medo para a pessoa aquilo ali. Mas, geralmente, o indivíduo hoje em dia não está percebendo qual é a autonomia de quem está transmitindo essa notícia para a pessoa, né? Então, quer dizer, esse mal
próximo, futuro próximo, que você não pode resistir, está sendo impingido para nós, no caso específico aí dessa situação momentânea, sem ter uma avaliação apropriada. Né? Poxa, quem que me fala essas coisas? Tem credibilidade isso? Né? Então a pessoa vai aceitando, vai assimilando aquilo, vai se modificando interiormente e vai causando uma série de processos internos naquelas pessoas e inclusive elas acham que se ela se comportar diferentemente do que estão passando para ela, né, do vizinho, sei lá, desde a televisão até o vizinho, se ela se comportar diferentemente, é realmente um sério risco de vida ou morte mesmo, né, como no caso. Então, voltando aí para o São Tomás, ele basicamente é isso. O sofrimento ele é uma afetação de algo externo que não está presente ainda, o temor, no caso, né? De algo que não está presente ainda, como você disse, da tristeza, mas que pode até causar uma tristeza posteriormente. O medo, na verdade, é que ele produz uma tristeza, né? Que ele se efetive e te coloca num estado de tristeza ou de corrupção do corpo, da vida, né? De morte. Agora, uma coisa interessante é que a tristeza, ela é uma reação da alma a um mal presente. Né? E tudo aquilo que é presente, de algum modo, você tem a experiência direta. A nossa experiência direta é a experiência das coisas que estão presentes. Das coisas que estão ausentes, seja pelo passado, porque já passaram, ou seja porque ainda vão acontecer, ou podem acontecer, elas não são experimentadas. Você não tem experiência delas, no sentido da experiência corpórea, intuitiva. Isso quer dizer o quê? Que se o medo é uma paixão que é causada por um objeto externo, que não é presente, que está num futuro iminente, como você disse, um futuro que está em vistas de acontecer. Se esse objeto que causa o medo está necessariamente ausente, ainda que você tenha algum sinal dele, que pode ser simplesmente porque alguém te falou, né? Não precisa necessariamente ser... Você não precisa necessariamente ter visto algo concreto desse mal, mas alguém pode ter te falado alguma coisa. Então, aquela história da criança que ouve um barulho lá fora, certo? E ela imagina que possa ser, sei lá, um sequestrador, um bandido, ou um monstro que está entrando na casa dela, seja lá o que for. E o que eu estou querendo dizer? Que como o medo tem a ver com um mal futuro, ele envolve necessariamente uma ação da imaginação. Você não tem a experiência dele porque ele está no futuro. Você só experimenta coisas presentes. E aquilo que está no futuro necessariamente faz um apelo à sua imaginação, aquilo que Aristóteles chamava de fantasia. Então, num certo sentido, sempre tem algo de fantasioso no mal. Porque ele ainda não aconteceu. E por isso ele é sujeito a ser um mal verdadeiro ou não. Um mal razoável ou não. Porque você não sabe, como você disse, de onde vieram essas informações que estão chegando para mim até a televisão. Né? No caso de um vírus, por exemplo, um processo de contaminação de um vírus é algo que foge totalmente à capacidade do homem comum de entender como é que isso se dá. Ele não sabe como é que isso se dá. Ele imagina que tem um bichinho que está preenchendo todo o espaço aéreo. Né? Ele vai ter que imaginar isso. E como a televisão traz o mundo, traz a Europa para dentro da sua casa, ele começa a imaginar que isso está ali no cômodo do lado dele. E é essa imaginação que vai determinando a iminência do mal que vai acontecer e vai contraindo a alma do sujeito, colocando ele no estado de medo, no estado de temor. Então é interessante que você já colocou a questão da mídia, porque a mídia fala para a nossa fantasia, ela fala para a nossa imaginação. E é nessa imaginação que vai ser desenhado a presença iminente desse mal futuro que vai causar o medo. E como é um mal, né, no caso, assim, que se apresenta como um futuro próximo, do qual a gente não tem uma resistência, a gente não resiste, já implica
numa espécie de ausência de força. Uhum. O indivíduo meio que já, com isso, ele já se enfraquece. E pior, não é que ele se enfraquece, ele já, por ele temer, ele já indica uma fraqueza, uma debilidade. Porque, vamos supor, o indivíduo que, às vezes, ele está ouvindo a mesma notícia, está vindo as mesmas fontes, e ele fica impassível. Ele fica prudente, né? Ele espera, ele fala, não há motivo para pânico, e etc e tal. Agora, vamos dizer, num caso, se em vez de ser um vírus, alguém falasse assim, olha, as tropas chinesas estão invadindo aqui nossa costa, aqui no nosso litoral. Aí você ouve a notícia. Mas tem como você verificar se aquilo ali é verdadeiro ou falso, de alguma forma. Por quê? Porque, no caso de uma tropa invadindo um país, perigo, futuro próximo, né, que nós não resistiríamos, no caso aí, que geraria esse sofrimento do temor, você tem como verificar agora, no caso de um vírus, foge totalmente ao método de verificação científica dos indivíduos. O vírus é invisível. É invisível. Então, vamos dizer, falou que o treco está impregnado nos ares, está impregnado nas pessoas. O indivíduo que está com as forças, vamos dizer assim, como diz ali o São Tomás de Aquino, está com as forças em dia, vamos dizer assim, né? Vou falar aqui no português exato. Ele é um indivíduo mais vigoroso ao medo, ao temor. Então, a princípio, ele não teme. Ele pode ter até o temor natural, né? Igual São Tomás de Aquino fala ali na Suma, que o temor natural é algo em vista do qual você está na iminência de ter uma corrupção do seu ser. Em vista da corrupção do seu ser, como você quer continuar existindo, é mais que natural você ter o temor. E ele é até uma medida de precaução do seu sistema integral aí, né? É a sua defesa. É a sua defesa. Esse temor, ele é natural. Agora, tem aquele temor não natural, que é aquele que ataca justamente isso que você acabou de falar, e as suas fantasias, seus desejos. Aí ele diz que isso não é um temor natural. Isso é um temor que está baseado já na sua preferência, sei lá, nas suas ideias mesmo, né? Vamos dizer assim. Aí, em último caso, ele está baseado numa coisa que não é você. Em última instância, não é você. Não é a sua natureza. Né? É como o medo de de ter de alguém, de não ter mais o carro que você tem, de não ter mais a casa na praia, de não ter mais a quantidade de dinheiro que você tem. Esses medos, nessa escala, eles são medos não naturais. Né? Eles derivam não de uma inclinação natural que você tem, mas de uma percepção que você tem das coisas e de um desejo gerado por essa percepção. Né? Eles não vão te corromper, então, eles não vão corromper você. Exatamente, eles não vão te corromper. Pode até acontecer de, por um efeito acidental, eles produzirem uma corrupção. Tá? Mas o seu medo, nesses exemplos, ele está sendo gerado na sua alma em relação a esses objetos que não estão diretamente ligados à sua natureza. Não estão diretamente ligados à sua natureza. Porque o Santo Agostinho, eu li ali, ele diz que, vou até ler aqui o papelzinho que eu estou aqui, ó, a causa única de temermos é não querermos perder o bem amado. Então, essas ideias aí, por exemplo, igual você deu esse exemplo, ele é um bem amado, né? Então, todo temor está baseado no bem amado, tá? Né? A possibilidade de perder algum bem, né? Aí você olha bem para essa situação que nós estamos vivendo aqui. Qual é o bem essencial? Né? O bem essencial é a vida. Né? O jeito ele vai preferir perder o carro dele do que perder a vida dele. Como todas as pessoas hoje têm uma cosmovisão de que a vida tem um valor. Olha só que interessante. Toda a vida, ela, intrinsecamente, tem um valor acima de qualquer outro bem, claro. Mas as pessoas têm
essa visão no sentido da vida, da vida corpórea, da existência corporal, né? Elas acham que não tem nenhum outro bem acima da existência corporal a perder. Então, aqueles que disseminam o medo, né, porque é mais que óbvio que existindo ou não existindo esse vírus, no caso desse exemplo nosso em particular agora, existindo ou não existindo esse vírus, o efeito está desencadeado. Né? Sim. E você vê que, pelos resultados, pela onda, né, pela mobilização das pessoas em geral, você vê muito bem aonde está o tesouro, onde, né, como Cristo diz, onde está o seu coração, o seu tesouro é onde está o seu coração. E aonde está o tesouro, o coração dessas pessoas? Está no tesouro da vida material, da vida corpórea. Até mesmo nós cristãos, assim, tomando genericamente, nós também, né, a cristandade também está temendo essa perda da vida corpórea. Você vê que a igreja, tudo bem, ela tem que ser prudente, ela tem que tomar as medidas, né, para, como a gente estava falando, a gente não sabe, a gente não enxerga, um mal que você não enxerga. Mas parece que não está tendo uma combatividade. Em termos gerais, não está tendo uma combatividade, um sinal de coragem, de fortaleza, de tentar arrumar uma alternativa para que o medo não seja colocado mais acima do que ele deveria estar. Entende? Quer dizer, um medo desproporcional, né? Um medo que não corresponde exatamente às notas que nós temos do fenômeno. A não ser que você julgue o fenômeno somente pela descrição que a mídia dá. Porque pela descrição que a mídia dá, justifica você ficar enfiado dentro de casa. Assim, você sendo um homem normal, um homem corpóreo. Você ficar enfiado dentro de casa, né? Pela descrição que a mídia dá. Tá? Mas desde que você medite sobre o que é a mídia, sobre a transmissão indireta que a mídia é, no final das contas, desde que você tenha um mínimo de informação sobre a função política que a mídia exerce hoje, que não é mais a de informar, mas é justamente a de moldar o comportamento das pessoas através da mobilização das paixões, desde que você entenda isso, isso já abre um espaço na sua alma para que você imagine esse mal iminente de uma maneira diferente. Claro. E passa a ter um temor até em relação a ele, porque você não sabe o que é. Você pode ter um temor em relação a ele, mas um temor muito mais razoável. Um temor muito mais proporcional ao que você realmente sabe do objeto. Ao que você realmente sabe. Até porque, em volta de nós, em torno de nós, ainda não tem pessoas contaminadas. São poucas pessoas em torno de nós que, se você comparar o que a nossa percepção imediata diz desse vírus e o que a televisão diz, a distância é muito grande. É muito grande. Nós conhecemos ali nenhuma dúzia de pessoas que foram diretamente afetadas por isso. E a televisão te mostra estatísticas assim alarmantes. Eu lembro que no começo, a minha imaginação, a nossa imaginação era espontânea, você não manda nela num primeiro momento. Você pode controlá-la com esforço, mas ela tem as suas regras próprias. No primeiro momento dessa pandemia, eu lembro que eu imaginava os meus amigos próximos morrendo. É a vigilância que fazia com que eu olhasse para essa imaginação e falasse, peraí, calma lá, eu não sei o que está acontecendo, eu tô reagindo a uma descrição feita por um meio de comunicação corrupto e indireto. Né? Aí você começa a estudar as coisas, vai juntando os elementos, e isso aquela contração que o medo produz na sua alma, vai se expandindo. A sua alma novamente volta àquele estado mais expansivo, mais livre, que ela tem, onde até o seu juízo começa a funcionar melhor. Porque esse estado de contração produzido na alma pelo medo perturba o seu juízo. Você não consegue se aconselhar, você não consegue pensar direito. Né? E é justamente por isso que esse estado de temor no qual as pessoas estão entregues hoje é tão favorável para esses grupos que querem implantar aí uma nova ordem mundial. E se você sai dessa contração e começa a usar a inteligência para pensar, ainda que você esteja se cuidando, né, ninguém está negando que esse mal não existe,
A gente está tentando avaliar em que medida as nossas reações estão sendo proporcionais ao objeto e aos dados do objeto que a gente tem. Na medida em que você desfaz essa contração, libera a sua inteligência para pensar sobre o que está acontecendo, você começa a encontrar elementos que não só vão te dizer que esse mal, vão tornar evidente que esse mal favorece esses grupos políticos que querem implantar o totalitarismo global, como, na verdade, existem muitas chances desse mal ter sido produzido por eles. Tanto no nível da propaganda, quanto no nível da produção do vírus mesmo. Da produção física do vírus. Né? E, antes de te passar a palavra, se você, além disso, tem em vista da sua vida o bem espiritual, a vida eterna garantida pelo Cristo para aqueles que o amassem e nele crescem, se você tem isso em vista, né, o seu temor ele praticamente desaparece. Você troca o temor de perder a sua vida corpórea, o temor de perder o seu emprego, o temor de passar fome, pelo temor em relação ao próprio Deus, pelo medo de Deus te castigar por você não estar confiando adequadamente nele, por você não estar prestando o culto adequado nele. Então, o temor a Deus, veja que é medo também. O temor a Deus é medo. Então, o medo tem um objeto positivo. Na medida em que você teme a Deus, isso modifica a sua relação com o mundo corpóreo, com as dependências e apegos que você tem com as coisas físicas, desfaz o poder que a nova ordem mundial tem sobre você, porque é um poder baseado nisso, no apego ao conforto, no apego ao dinheiro, no apego à sua existência física, à saúde, etc. Né? E ainda, de quebra, adquire uma força imensa que vem pela própria graça, que vai te dar aquela paz do Cristo diante dessa turbulência, tal como é dito nos Salmos, né? Milhões tombarão à sua direita, tombarão à sua esquerda, mas você permanecerá firme, sereno, em paz, em pé. E você começa a identificar os grandes ídolos, né? Igual você disse aí, a saúde se tornou, o bem-estar físico se tornou um grande ídolo, né? Que em vista de perdê-lo, o indivíduo às vezes até esquece por momentos, ou às vezes de fato mesmo esquece das realidades. É melhor perder a liberdade do que perder a saúde, né? Por aí, exatamente. E há uma inversão aí também das coisas, porque você falou de contração, uma das consequências aí, até físicas, do temor, né? São Tomás de Aquino fala lá, é a tal da contração. O indivíduo meio que é igual ele fala do calor. O calor é como se fosse o movimento princípio do movimento da alma. O sujeito sente um temor, as partes mais externas dele ficam geladas e o calor vai tudo para o interior. É meio que um mecanismo, parece, quase que automático, o sujeito meio que se retrai mesmo. Ele se recolhe, igual um verme, quando você pisa em cima dele, ele se enrola. É a quarentena, pô. É a quarentena. Aí você vê, nesse sentido, você olha, então, a questão do recolhimento, da oração, o recolhimento de uma vida mais, vamos dizer, mais reservada do cristão. Né? Nesse sentido, quando você se recolhe, você vai meio que para um centro interior seu, né? A procura de Deus para elevar a sua mente para falar com Ele, no caso da oração, né? Na prática de oração, você se recolhe, meio que parece que você se retrai, mas você não se retrai. Você se aprofunda, mas ao mesmo tempo você se amplia. Nessa situação que nós estamos vivendo, é o contrário. O sujeito ele se retrai e ele fica atento a tudo que está em volta dele e a nada do que está dentro dele. Para mim, o pessoal fala muito claro, das consequências econômicas, das consequências sociais, mas essas consequências interiores e espirituais, eu acho que elas que vamos dizer, elas vão persistir por muito mais tempo até do que as consequências econômicas. Entendeu? Assim, é uma opinião minha aqui,
Por quê? Porque parece que está sendo invertido o valor de você, dessa contração. A contração pelo medo está gerando o quê? Um fechamento das pessoas. Você vê que elas não querem nem chegar perto uma das outras, né? É até indelicado hoje você esticar a mão para tocar na mão de alguém, dar um abraço, né? Tá ficando uma situação muito esquisita. E você vê que isso daí, qual é a principal consequência do medo no indivíduo? É a covardia, né? O sujeito vai ficar covarde, ele não vai mais enfrentar as realidades, igual no caso aí, o grande perigo de nós, sei lá, em pouco tempo ter regimes totalitários mesmo, mas agora não baseado mais, às vezes, na força militar, etc e tal, mas baseado nos critérios sei lá, sanitários. Poxa, acho que ninguém nunca, nenhum teórico desse, imaginou que poderia acontecer um negócio desse. E você, às vezes, pode ser, sei lá, você pode ser enclausurado, ou como se fosse no nazismo lá, o sujeito está para o gueto, né? Ele está sendo tirado ali, está sendo excluído. No caso, o indivíduo o gueto dele pode ser a casa dele. Sim. Às vezes ele não consegue nem entrar num estabelecimento para comprar uma coisa para comer, não sei. Agora, o principal para mim dessa situação é a situação espiritual mesmo. Uhum. Você vê que o medo no totalitarismo antigo, ele era muito mais razoável do que o medo nesse totalitarismo agora, porque o mal, a iminência do mal no totalitarismo antigo, ela era mais presente. Entendeu? Claro. Os caras realmente estavam matando o seu vizinho ali do seu lado, na rua, praça pública, para te mostrar. Né? Então, quer dizer, era um mal físico, visível, que você tinha como medir de algum modo. O que não justificava o medo para o caso de um cristão. Para o caso de um cristão, não justifica temer isso também. Né? Mas ele é mais razoável, porque ele é mais direto. Ele exige menos da sua fantasia. Né? Ele exige menos da sua fantasia. Então, ele está mais próximo de algum modo. O mal dessa coisa do aquecimento global, né? O cigarro vai te matar, o coronavírus e etc., esse mal, ele é iminente, ele tem a característica da iminência, porque você não pega nem na mão dos seus amigos, você nem se reúne para abraçar, você faz festinha de aniversário pelo Skype agora, e só que ao mesmo tempo, ele é, como a gente disse, ele é invisível. Ele não é uma coisa direta, não é uma coisa que você está vendo, a não ser pela mídia. Então, ele exige muito mais da sua imaginação. Ele exige que você imagine muito mais coisas, tá, para que ele te tome de algum modo. O que mostra que as pessoas estão... Isso foi cultivado durante o último século. As pessoas estão cognitivamente completamente perturbadas. Elas não têm mais... Padecem de uma preguiça intelectual, não estudam, não pesquisam, né? Acreditam em tudo que chega para elas. Isso foi um trabalho ao longo de gerações, e a cada vez que uma geração é trocada, isso piora, porque se esquece o que se sabia na geração anterior. Então, essa deficiência cognitiva tornou possível na nossa época que os regimes totalitários se utilizassem de um medo produzido não pela violência física, no sentido bélico da coisa, tá? Mas por uma violência que também é física, no caso do vírus, tá? Mas que ela é muito mais sutil e muito menos presente do que no caso da violência bélica. Tá? Então, quer dizer, os caras conseguiram desencadear um efeito através de um discurso, de uma descrição dos fatos, conseguiram que as pessoas aceitassem essa descrição sem que elas soubessem realmente o que está acontecendo, e conseguem, inclusive, deslegitimar os outros discursos, as outras formas de descrever isso, que são os profissionais da saúde que vêm dizendo: isso aí não é muito diferente de uma gripe, isso aí não é muito diferente de tal coisa. Então, quer dizer, são discursos que são deslegitimados, a população em grande parte está horrorizada por algo que ela não sabe o que é. Agora, é importante dizer também que sonhamos que o coronavírus seja realmente
o que a mídia diz que ele é. Ou, melhor ainda, supondo que exista, que a China tenha lá um outro vírus que realmente colocaria a humanidade num risco de proporções gigantescas, tal como a mídia vem falando a respeito do coronavírus. Isso é possível. Isso é possível. Agora, ainda assim não é justificado a reação que as pessoas estão tendo. Ainda assim não é justificada a reação que as pessoas estão tendo. Porque, como você disse, o medo, ele é uma paixão que contrai a alma, porque ela sente que não pode resistir a um mal iminente, a um mal que é maior do que ela. Mas se essa pessoa é filha de Deus, se ela tem uma relação de filiação com Deus, não existe mal maior do que ela. Não existe mal maior, em última instância, não existe mal maior do que ela. E ela tem que se conceber, num certo sentido, e é isso que significa, numa certa escala, você se colocar na cruz do Cristo. Né? Cristo, uma das razões pelas quais Cristo morreu na cruz foi para dizer que a gente precisa morrer para o mundo. E morrer para o mundo quer dizer o quê? Quer dizer exatamente isso. O seu bem agora não pode ser tirado de você. Esse bem que Cristo está te dando não pode ser tirado de você. E por isso ele diz, tereis tribulações, mas não tenhais medo. Eu venci o mundo. Se você está do lado do cara que venceu o mundo, você não tem razão nem para temer um vírus que realmente tivesse o poder letal que está sendo atribuído, até onde a gente sabe, falsamente, exageradamente, ao coronavírus. E, no entanto, está cheio de padre morrendo de medo do coronavírus, pô, e achando um barato as missas serem canceladas e você celebrar a missa dentro de casa, porque já não acredita mais direito em sacramento, não acredita mais em liturgia, e estão achando uma maravilha. Exatamente. E olha, quando você vê, por exemplo, temor a Deus, aí tem o temor servil, né? Que é aquele temor que o sujeito tem, ele é legítimo, ele é bom, não é o melhor, mas ele é bom. Porque o temor servil do quê? Você tem medo, poxa, eu tenho medo de ir para o inferno. Eu temo a Deus, por quê? Porque Deus pode me abandonar, não, ele pode, eu posso, sei lá, de repente cair no inferno. Então você serve a Deus ali meio que esse temor de sofrer alguma consequência que para você é ruim, né? É a mesma questão aqui. É você sofrer por algo que ainda não está presente ainda, né? Você não pode resistir a isso. O temor filial, que já é um temor mais nobre, né? É aquele que o Santo Tomás mesmo fala que é o que nós devemos ter, que é o temor já por uma questão de você enxerga, você tem um temor amoroso como um filho, que não quer desrespeitar, não quer desobedecer o pai, porque aquele pai tem nobres virtudes, uma pessoa muito boa, né? Então você olha para Deus, poxa, Deus me criou, Deus se encarnou, morreu por mim, carregou todo o fardo nas costas por mim. Então é por isso que eu temo ele, porque eu temo desagradá-lo. Então é o temor filial. Mas o que nós estamos vendo aí é o temor mundano, né? Que não tem valor nenhum, a não ser o valor da subsistência pessoal, que ele Sim. tem um valor, claro que você manter íntegra a sua natureza, a sua existência, é uma coisa, é um bem, né? É uma coisa boa. Porém, quando ele é colocado acima dos outros temores de coisas muito mais essenciais, igual o temor a Deus, não quer dizer também que a gente está falando que simplesmente os católicos, os cristãos, deixaram de temer a Deus para temer o coronavírus, né? Porque a pessoa continua buscando a Deus, etc. e tal. Mas, assim, na prática, as pessoas estão perdendo, estão trocando, estão invertendo, está havendo uma inversão, né? E eu acho que tudo isso daí não é aleatório, não. Dentro dessa perspectiva revolucionária, totalitária, de controle e etc. e tal, o elemento de perseguição religiosa é muito grande e quem faz isso sabe muito bem aonde está atingindo. Você viu aí o exemplo dos sacerdotes, né, de alguns casos que parece que não estão sentindo mesmo
a situação como deveria sentir. Não estão enfrentando, não estão tendo aquela atitude, né, cardeal ali da fortaleza, né, de você enfrentar, você lutar, né? Aí você falou aí do Cristo, que ele disse, não tem mais, não tenhas medo. É igual aquela passagem do Evangelho, onde está todo mundo dentro de uma barca, uma tempestade terrível, e do nada Jesus está ali, deitadinho, dormindo. Aí todo mundo chega, Senhor, Senhor, você não está vendo que a gente está perecendo? Aí ele fala, não se preocupa não, fica tranquilo aí e tal. Sabe, não é, isso daí não é uma audácia, não é uma falta de zelo, não é, entendeu? Uma irresponsabilidade, porque as pessoas estão começando a achar que nós somos responsáveis de não usar uma máscara no dedão do pé, igual você falou, entendeu? Não é questão de responsabilidade, é questão de você ter critério, você ter prudência, né? Tanto para você não temer demais, quanto para você não temer de menos também. Exatamente. Desde é curioso. Não sabe. É curioso, por exemplo, que nós temos um certo temor em relação ao governo totalitário, que é justificável. E essas pessoas não têm. As pessoas que estão completamente paranoicas por conta do mal do coronavírus, nem, assim, não faz, no geral, na verdade, não temem muitas vezes porque nem imaginam, nem conseguem imaginar, porque é um mal que ele é iminente, mas ele é um pouco distante, pelo menos para quem não tem dados para entender o que está acontecendo. Para a gente sabe que não é distante, porque a gente sabe que ele está sendo aplicado e ele é até mais iminente do que o próprio coronavírus. Tá? Ele vai chegar... na verdade, ele já está chegando na nossa casa antes do coronavírus, a nova ordem mundial. Mas as pessoas não temem isso. Não temem isso. Então, isso é algo digno de ser temido. É algo digno de ser temido dentro da medida correta em que nós devemos temer as coisas. Existe uma medida correta para que a gente possa temer essas coisas. É porque esse pessoal, Sérgio, eles não tem como você imaginar, né? Porque a imaginação é uma construção Por ser uma construção, tem que ter elementos ali, matéria-prima para você construir alguma coisa. Esse pessoal, no geral, eles não têm. Você vê, ó, ninguém pega num livro, seja livro de literatura histórica, seja livro de literatura ficcional, ninguém concebe mais possibilidades, entendeu? O que eu reparo, assim, porque eu no ambiente em que eu convivo, eu estou trabalhando. Desde que o coronavírus entrou aí, para mim não mudou nada. A única coisa que mudou foi que não estou recebendo sacramento, não estou indo na missa. Isso daí, para mim, é a catástrofe. A catástrofe, para mim, é isso aí. É nem não poder sair de casa, é não poder ir à missa. Mas eu estou reparando no pessoal mais comum aí que eu convivo, que eles não conseguem conceber isso que você acabou de falar. Você chega para eles e fala, cara, não tema o vírus. Tema as consequências do que vai acontecer se você continuar aceitando qualquer informação que venha desses meios mais tradicionais aí de informação, que é a televisão e inclusive até a internet. A internet também já virou um balaio, né? Sim. Aí a pessoa olha para mim e ri, e fala assim, não, tá maluco? O vírus eu posso pegar e morrer amanhã. Isso daí eu não vou nem estar aqui, já ouvi gente falando isso. Aí você vê que o senso do pessoal já está deteriorado. Está todo voltado para a subsistência daquela. Aí eu fico pensando, você imagina um povo desse, né? Vamos de repente generalizar, falar que são todos, não, mas a maioria. Imagina um povo desse passando uma situação de fome. Para virar um canibal é pouco tempo. Porque vai entrar no desespero. Entrar no desespero e não vai. Por quê? Porque o tesouro dele é a subsistência corpórea. O tesouro dele não é mais a subsistência espiritual. Que, no caso de uma doença, ou de uma fatalidade, de um mal iminente, ou um mal próximo ou distante, como na época lá medieval da peste, a peste foi algo milhões de vezes pior do que isso aqui que nós estamos vendo.
porque os sujeitos caíam mortos ali a cada esquina, e ninguém sabia de onde vinha aquilo. E, no entanto, pelo menos na época, os padres, né, os sacerdotes, todos eles iam na direção dos doentes. Hoje parece que não, parece que, não vou generalizar, mas parece que, no geral, eles estão se recolhendo, estão se afastando, não dos doentes, mas de qualquer potencial doente ou infectado. Isso já demonstra. Pode falar. Demonstra já uma. Depauperou, né? O negócio assim, fragmentou, esfacelou. As virtudes humanas foram esfaceladas ao longo do século e está chegando agora nos pontos mais culminantes. E aí você vê que a entidade que deveria ser a entidade mais corajosa, mais firme, né, mais viril de todas elas, é aquela que está sendo mais passiva, mais condescendente, e assim, parece até que a gente está vivendo assim, parece até que tem duas igrejas. Uhum. Você olha para o santo, você olha para a igreja, né, antiga, que é a mesma que essa. Só que mudou alguma coisa nas próprias pessoas. Sim. E, cara, eu já ouvi muito, tem uma frase do Olavo, que ele fala: a suprema covardia é o medo de ter medo. O pessoal, eles estão com medo do vírus, mas eles estão com mais medo de ter medo. Aí o que eles fazem? Eles aceitam todas as normas que chegam para eles, assim, não, você tem que usar máscara, não, você tem que se afastar dos outros. Isso dá uma segurança para a pessoa, não, fazendo isso eu estou salvo. Por quê? Porque o sujeito não quer admitir que ele tem medo, e ele já está passando do medo do vírus para o medo de ter medo. Sim, exatamente. É pior. E nessa os braços dele são atados. Aí ele vira exatamente o bichinho doméstico que o Estado quer que o sujeito vire, que esses poderes globais querem que ele vire. Na verdade, isso tudo parece realmente um grande ensaio, se não já um primeiro passo na implementação do governo mundial. Se você vê o discurso do Bill Gates, dizendo que essa quarentena tem que se prorrogar para os próximos anos, e você vê o discurso do próprio ministro da Saúde, que saiu agora aí, um discurso extremamente arrogante, né? Tudo isso indica que o que eles estão querendo fazer é transformar esse estado de exceção, baseado no medo, no estado de normalidade da população. A população vai passar a viver assim, amedrontada. Não deixa de ser curioso que isso lembra muito, você falou da possibilidade do homem cair num estado de barbárie, né? Que quando essas pessoas começarem a passar fome, sem virtude alguma, totalmente apegadas à sua própria existência individual, sabe-se lá o que vai acontecer. E isso parece muito um estado de natureza, tal como descrito lá pelo filósofo moderno Thomas Hobbes. E isso é uma coisa curiosa porque toda a filosofia política moderna ela fundamenta a vida social no medo. Ela não fundamenta a vida social no amor e na amizade que existem entre os homens, e na confiança, ou em última instância, na própria aquisição de Deus, na própria aquisição da eternidade, que no fundo é a mesma coisa. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. É a mesma coisa vista em duas faces. Né? A maior forma de amar a Deus é amar ao próximo. Então, na filosofia política clássica, a sociedade se fundamenta no amor ao próximo e no amor ao Deus. E no amor a Deus. Na filosofia moderna, como se nega tudo que é transcendente, como tudo aquilo que é espiritual e transcendente foge do escopo e da visão, da cosmovisão moderna, os caras começaram a criar uma teoria social que fundamentasse a social nos moldes lá da física do Newton. Então você tem o Thomas Hobbes que vai dizer o quê? Os homens são profundamente egoístas, eles são potências, eles são um conjunto de partículas efervescentes que estão uma querendo matar a outra para poder comer. Isso é da natureza das coisas e todo mundo tem o direito de fazer isso. Isso é o direito natural para o Hobbes é isso.
É o estado no qual os homens podem, em busca da sobrevivência, fazer o que quiser em relação aos outros. Resumido na famosa frase, o homem é o lobo do homem. E ele vai dizer o seguinte, como é que surge a sociedade? A sociedade surge não por um vínculo amoroso e de confiança entre eles, mas porque eles trocam, pressionados pelo medo. O medo ativa o uso da razão, então quer dizer que é uma razão viciada já, baseada num juízo de torpor. A razão, pressionada pelo medo, decide trocar o medo que um homem tem em relação aos outros homens, ou seja, o medo da morte, em última instância, porque o medo que um homem tem em relação ao outro é o medo dele te matar, para ele conseguir a comida dele. Os homens decidem trocar esse medo por um medo em relação ao soberano, em relação ao Estado, que é o Leviatã. Então, o fundamento da sociedade é a troca de um medo da morte iminente por um medo também da morte iminente, mas que não deriva dos seus pares, deriva de uma autoridade que tem a força policial e militar para poder tirar a vida de quem ele quiser a qualquer momento. Então, o fundamento do Estado passa a ser o perpétuo estado de medo no qual a população vive em relação ao próprio Estado. Daí a ideia do Estado ser o único detentor legítimo da força e, em última instância, do direito de matar. Na verdade, toda a modernidade vai ser um desenvolvimento desse tipo de sociedade. Por mais que ela se chame de democrata, a gente sabe que, em última instância, é isso que acontece. E o que está acontecendo agora é que os Estados nacionais, que eram pequenos leviatãs, estão todos eles muitíssimo Leviatã. Realmente num Deus mortal que tem muita cara de anticristo, apesar do anticristo ser uma pessoa, ele tem muita cara disso, de algum modo, ele encarna esse arquétipo. E as pessoas, com medo de ter medo, como você colocou, acabam aceitando serem capazes desse grande Deus mortal que lhes tira todo o poder e toda a liberdade para que elas possam continuar assistindo Netflix, ou seja lá o que elas querem no nível material. Agora, não deixa de ser curioso que o São Tomás, duas coisas. Quando ele fala do efeito da contração que o medo produz, ele dá justamente o exemplo das pessoas irem para dentro de casa, quando elas fiquem com medo. As pessoas vão para dentro de casa quando elas têm medo. É muito curioso esse exemplo que ele dá. E segundo, ele diz o seguinte, tem duas situações onde as pessoas não têm medo. Quando o mal é muito distante, e elas não conseguem imaginar que o mal está chegando, e quando ele necessariamente vai acontecer. Quando você já tem certeza de que não tem como fugir dele. Aí você também não teme mais aquele medo, porque você não tem mais esperança de fugir dele. E eu acho que é aí que entra a questão de você morrer para o mundo. Se você já se concebe como alguém que vai morrer necessariamente, seja de fome, de acidente de trânsito, ou o que for, se você já se concebe como um homem fatalmente morto, e isso é objetivamente real, você morre para o mundo. Tendo morrido para o mundo, você não tem por que mais temer. Você não tem mais por que temer essas coisas. Porque é como se elas já tivessem acontecido para você. Assim, ó, eu já peguei o coronavírus, eu já morri de coronavírus. Bom, então agora eu vou lidar com essas coisas de modo racional e não de modo paranoico e irracional. Ô Mike, eu vou te dar a palavra para você finalizar aí, que a gente deve ter aí alguns pouquíssimos minutos. Só para terminar, é aquilo que está no Evangelho de São Mateus, né? Tem Seu áudio ficou um pouquinho baixo, não sei se você mexeu em alguma coisa aí, não? Não. Beleza, então manda abraço. Lá no Evangelho de São Mateus, que ele fala, tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Né? Medo de quem pode destruir a alma. A sua alma é um bem muito mais precioso do que a sua vida corpórea. Né? A grande questão de tudo isso aí, para terminar, é o seguinte, esse temor, que é o combustível de controle, é o temor. Né? Esse temor, ele esconde outra coisa mais temível, que é essa morte da alma. E a gente, com isso, é disso que a gente tem que temer, servilmente, filialmente, né?
e meio que ter uma confiança, uma fortaleza para exatamente isso que você falou. Eu já estou morto, né? Eu não sei se vai ser daqui a pouco, daqui a 30 anos, se vai ser uma morte lenta, demorada, sei lá. Isso não importa. O importante é você entender a morte como um fator inevitável e um fator nobre. E não uma coisa que te impinge um medo, sei lá, um medo mundano, né? Igual no caso aí que todo mundo está. É um medo simplesmente perder o bem-estar. E para existir o bem-estar tem que ter isso daí que você acabou de falar. Esse estado regulador do que? Das tendências mórbidas do ser humano. Como deixaram de lado tudo que é nobre no ser humano e deram ênfase naquilo que também é humano, mas é disforme, é decaído, mal. Tem que vir um regulador. E esse regulador é que é o objeto temível no sentido da nossa vida corpórea. E não o coronavírus ou a morte iminente. Exatamente. Exatamente. E sem dúvida. O temor de perder a vida eterna, né? Perder a nosso destino final. Que deriva exatamente da adesão ao regulador. Exatamente. É a adesão ao regulador que produz a desgraça, o estado de desgraça. A perda da graça vem quando você adere a César. Exatamente. O sujeito vai se contrair, vai ser recluso, vai ficar fechado e vai ficar prestando atenção em tudo que está ao redor. Ele não vai mais se recolher para se abrir para tudo que há ao redor. Entendeu? Esse efeito aí, ele cada vez ele vai aumentar. Eu, assim, para finalizar minha participação aqui, eu sou nem pessimista nem otimista, né? Como diz o Olavo lá, né? Conceitos, é o gordo e o magro da filosofia, né? Otimismo e pessimismo. Mas parece que, humanamente falando, né? Terrestremente falando, as perspectivas não são nada otimistas, né? E isso tem que ser para o cristão, para o católico, fonte de quê? Fonte de cabeça erguida, né? Olhar para o céu, fonte de renovação, de você se entregar mesmo, entregar a verdade, falando a verdade, doa quem doer, seja lá o que vai te acontecer. Você tem que, de peito aberto, enfrentar as feras, porque a gente está tendo uma grande oportunidade de exercitar o abandono em relação a Deus, né? Como a criança que diante de um perigo iminente simplesmente se entrega na mão do pai, porque nada pode fazer em relação àquilo. Então, num certo sentido, sob uma certa ótica, tanto melhor que a gente não souber o que está acontecendo e não puder contar com nenhuma das forças humanas e técnicas que existem, né? Porque a gente vai ser levado naturalmente a ter que se aconselhar com Deus. São Tomás disse que o medo pode produzir um efeito positivo, que é você buscar o conselho de outras pessoas. E você pode se contrair no sentido de buscar o conselho de Deus, né? Estreitando a sua relação com Ele, curiosamente você não vai ter mais o que temer. Ô Mike, eu acho que vai acabar aqui em pouco tempo. Para que a coisa não se encerre de forma brusca, eu vou agradecer a sua presença aí, agradecer a presença daqueles que ficaram aqui com a gente, pedir para o pessoal compartilhar depois. E vamos ver se marcamos outros aí para as próximas semanas. Com certeza. Beleza? E em breve a gente quer você aqui no Instituto dando aula para a gente. Vamos, eu estou preparando uma coisinha aqui. A gente vai fazer sim.